Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, procurando cada vez mais ampliarmos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de bom aprendizado para todos nós, para que consigamos nos posicionar de forma segura nessa nossa atual estadia terrena. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Cristina Ferro. Boa noite a todos. É sempre especial estarmos juntos para estudar a doutrina espírita. E eu hoje gostaria de começar, com essa imagem aí, que diz, é a sua estrada e somente sua. Outros podem andar a seu lado, mas ninguém pode andar por você. Então, eu quando recebi essa imagem, quando eu vi essa estrada aí tão bonita, eu fiz uma comparação, a estrada, realmente, a nossa estada aqui na Terra, como uma estrada onde nós vamos caminhar. E a gente, às vezes, eu tenho uma amiga que sempre falava que a gente chegou aqui sozinho, e que a gente vai sair daqui sozinho. E eu fiquei pensando o que isso significa, porque existem momentos em que a gente se sente solitário, isso é diferente, E nesses dizeres aqui, a gente vê que, assim, nosso caminho é individual, é nosso, nós somos cada um aqui, tem a sua missão, tem as suas coisas a cumprir, a aprender, mas não é solitária. Solitário seria se nós estivéssemos sós, mas não estamos sós. Estamos sempre acompanhados, seja aqui no nosso plano, seja no plano espiritual, estamos sempre acompanhados. Mas o direcionamento, o caminhar nessa estrada da vida é nosso, é só nosso. Então, hoje eu me propus a situar um pouco o que a gente veio fazer aqui. Como é que acontece isso? Porque no dia a dia, nas coisas que nos acontecem, nos enfrentamentos que a gente vai tendo, a gente às vezes perde um pouco a noção por que eu estou passando essas coisas, o que está acontecendo, E, assim, o primeiro ponto de partida é que a gente realmente tem a certeza de que nós não temos só essa vida, que somos seres eternos. E o que o Espiritismo vem nos dizer? Que o primeiro, Deus é o primeiro princípio da doutrina, que é a inteligência suprema, que é a causa de todas as coisas. Agora, depois disso, é a existência e a sobrevivência do espírito. O que quer dizer isso, Quando a gente vem estudar aqui no Livro dos Espíritos, na introdução, se diz que o que é um espírito? É um ser imaterial, individual, que existe em nós e sobrevive ao corpo. Quando a gente começa a estudar os elementos que compõem o universo, a gente vê que só existem três: é Deus, Espírito e matéria. A gente costuma muito falar em alma, A gente sempre ouviu falar nesse termo alma. E o que é, quando se fala alma, o que quer dizer isso? A alma pode ser entendida como um princípio da vida orgânica, que se extingue com ela, os materialistas a definem assim. A gente pode pensar que é um princípio de inteligência, outras vertentes de estudiosos acham que Deus existe, que é a inteligência suprema, e a gente sai de pedacinhos de Deus, então a gente tem a nossa inteligência e depois a gente volta para Ele. E em outros casos se pensa que é um ser moral, distinto, que sobrevive à morte. Por que tem tantos nomes e tantas definições? Porque, no fundo, a crença do ser humano de que é imortal é uma crença instintiva que está dentro dele. E cada um tenta explicar isso de uma forma. Porque todos nós sabemos, podemos não saber explicar bem o que é, mas a gente sabe que isso não acaba assim, que não acaba aqui.
A gente tem essa crença porque a consciência de Deus está dentro de nós. Então, essa crença vem dentro de nós. Né? E o que o Espiritismo fala para a gente? Né? Que a alma é um espírito encarnado. Tá? Então, se a gente se referir aqui na palestra à alma, usar esse termo, porque às vezes eu posso me referir ao Livro dos Espíritos ou ao livro do Evangelho, onde eles falam alma, entendamos assim, é o espírito encarnado. Tá? E como é que a gente comprova, né? Como é que a gente vai comprovar isso? Você está falando aí que a gente existia antes, né? Que a gente somos seres eternos, que isso vai ser para sempre. A gente pode provar isso? Algumas comprovações a gente pode considerar. São as manifestações mediúnicas, as experiências de quase morte. Garanto que aqui, além de eu ter visto reportagem, a gente sempre conhece alguém que teve em coma, teve num estado, quase morreu, e que narrou, que se viu, que viu os médicos, que viu o lugar onde estava. Alguns que estavam num CTI, por exemplo, se viam andando lá com outras pessoas que não estavam ali. Ele olhava para as camas e não via que não eram aquelas pessoas, quer dizer, ele via outras pessoas que ali estiveram, provavelmente desencarnaram, mas ali permaneceram por não compreenderem, né? Fora a própria experiência da pessoa de ter estado ou tomado anestesia ou diversos aí motivos e que ele se vê fora do corpo, né? E algumas pessoas, apesar da gente ter o véu do esquecimento, a gente tem a gente chama de déjà vu, né? Parece que você já passou num lugar, você já conheceu uma pessoa. Isso são indícios para a gente de que tem algo mais aí, que isso é verdadeiro. Isso não é só porque, fizeram a doutrina aí, vou acreditar. No Espiritismo, ele nos induz, né? Quer que a gente tenha uma fé raciocinada. E eu achei muito interessante um pedacinho que eu vi no Livro dos Médiuns, que diz, que nós estudamos semana passada, retrasada aqui no centro, que diz o seguinte, que a criação está aí para que todos possam ver e crer. Só da gente ver a maravilha, né? Como é maravilhoso o nosso planeta, a gente possa ver a natureza, a perfeição das flores, os pássaros e como tudo funciona em harmonia. Está aí para a gente ver, a prova que a gente precisa está aí. Isso tudo foi criado para a gente viver 70, 80, hoje em dia 90, tudo isso para isso só. Mas alguns se recusam a ver, e mesmo que os fenômenos acontecessem na sua frente, não acreditariam. Então, o que a gente tem que ter? É uma fé raciocinada, isso é lógico, isso é racional, meu coração se aquece quando eu ouço isso, né? Me parece ser lógico, então eu vou acreditar. Eu vou acreditar nos indícios que eu estiver vendo. E também não tenho que ficar martelando a cabeça de ninguém para que veja a mesma coisa que eu. Por quê? A gente deve colocar, sim, a gente deve explicar. Mas cada um tem seu tempo para acreditar. Cada um tem seu tempo para ver as coisas e realmente falar, não é isso, não dá mais para dizer que não é. Né? Eu estou vendo isso aqui tanto na minha frente que não dá mais. Então, nós, humanidade aqui encarnados na Terra, nós participamos de duas naturezas, a material e a espiritual. O que os espíritos nos dizem a respeito disso? Né? Que o mundo espírita é que é o mundo normal. Ele é que é um mundo primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é um mundo secundário. Ele pode deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espírita. Aí quando a gente estuda isso, a gente pergunta, bom, se o mundo espiritual, que é o mundo de verdade, né, o que eu vim fazer aqui? Por que a gente vem? Né? Por que a gente desce nessa estrada aí e vai trilhar esse caminho? Vamos ver o que eles nos explicam. Né? Primeiro que o universo, criado por esse Deus aí, perfeito, né? Que é uma inteligência suprema. Esse universo, tudo concorre para o progresso e para a perfeição. É uma lei, as leis de Deus são imutáveis, as nossas é que mudam de acordo com as conveniências, mas a dele é imutável. Então, a lei do progresso é progresso das criaturas, progresso dos espíritos, progresso dos mundos, tudo está indo para a perfeição. Tudo se modifica de uma maneira harmoniosa.
num conjunto e vai chegar a essa perfeição. E nós estamos incluídos nisso, né, nessa lei do progresso. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de sem conhecimento. Então, nós fomos criados sem conhecimento. Nos deu o livre-arbítrio para a gente fazer as nossas escolhas e as nossas aprendizagens. Deu a cada um a missão com o fim de esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para nos aproximar dele. À medida em que a gente vai conhecendo, à medida que a gente vai progredindo, a gente vai se aproximando de Deus. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, a pergunta é exatamente essa: qual é a finalidade dos espíritos encarnarem? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. E a encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, veja bem, tudo não progride, tudo trabalha para a perfeição. E todos os espíritos, encarnados ou não, têm a sua parte nesse todo que precisa progredir e caminhar. Inclusive nós. Temos as nossas pequenas missões que são importantes para a harmonia desse todo. E não podemos fugir a isso. Cada tarefa, cada missão, cada coisa que a gente faz está sendo espelhada nesse todo que precisa ser harmônico. Olha que importância tem a gente ter consciência de como agir na nossa caminhada. Porque a gente está fazendo parte de uma coisa que é muito maior. É o nosso caminho e o caminho de todos. Então a gente precisa ser consciente, a gente não pode andar pela vida e deixar a vida levar e achar que a gente está aqui para passear e para se divertir e para construir coisas. Nós não viemos absolutamente fazer isso. Nossa missão nessa estrada é outra, é a de progredir. Então, nós chegaremos à felicidade que a gente tanto sonha, a felicidade eterna, e nós vamos encontrá-la à medida em que a gente evolui, que a gente progride. Aí a gente vê um outro princípio, né, não seria possível fazer isso numa vida só. Não seria possível chegar aqui e vamos estimar que vivêssemos 120 anos. Não dá. Pensa como a gente é hoje. Dá para eu ser perfeito até daqui a 50 anos? Eu vou sair daqui podendo cooperar na obra da criação, beleza, vou estar pronto para isso? Eu acho que não. Todo mundo aqui vai ser, sendo honesto consigo mesmo, vê que não dá, né? Então, nós temos oportunidades abençoadas da encarnação. Né? Nós fomos criados simples, ignorantes, e como é que a gente vai aprendendo tudo que a gente precisa aprender? Através de mergulhos na carne, através de oportunidades que a gente vai tendo em cada encarnação de crescer, de aprender um pouquinho. Tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser. E a gente precisa, se não compreender, porque a nossa inteligência ainda não consegue compreender todas as coisas, e muitas vezes a gente se pergunta, por que eu estou passando por isso? É a gente saber que tem um Deus que está lá no comando, no controle de todas as coisas, sei que Ele está vindo para mim, é para eu aprender alguma coisa. Porque se eu não conseguir aprender, essas situações vão se repetir nessa vida, em outra vida, em outra vida, até que eu consiga aprender. Como eu disse, né? O nosso progresso faz parte de um todo. Então, os mundos também são mundos que vão progredindo. E os espíritos fazem uma divisão, uma classificação para a gente poder estudar um pouco isso, né? Que a gente tem mundos primitivos, que são mundos onde os espíritos que acabaram, né, de ser criados, simples, ignorantes, estão lá para ter as lutas dele. Cada planeta, cada mundo que a gente vai habitar tem as condições necessárias para a gente aprender o que a gente precisa aprender. Então, tem os mundos primitivos.
Tem gente que vai pensar assim, mas nós estamos tão selvagens aqui, né? Tem nada civilizado, vai ver que eu estou no mundo primitivo ainda. Mas a gente tem outros mundos, mundos de provas e expiações. Como é que é um mundo de provas e expiações? É um mundo onde a gente já progrediu um bocadinho, nossa inteligência já é um pouco melhor. Agora, o mal e as paixões ainda se sobrepõem ao bem e às virtudes. A gente já conseguiu sair um pouco dos instintos, da selvageria, mas a gente está tateando, aprendendo a ser civilizado. A gente ainda tem, a nossa inteligência até vai um pouco mais para frente, mas o nosso moral é muito baixo ainda. Então, esses são mundos onde é uma escola, porque a gente veio para aprender, é um hospital, porque está curando as doenças morais, e por que não dizer, também pode ser considerado um presídio. É onde a gente vem, está aqui, né? E nesse tempo que nós estamos aqui, nós estamos presos a essa matéria grosseira, né? Cada mundo tem o que, como eu já disse, ele é propício e a matéria, tudo que existe em cada mundo é de acordo com o que a gente está precisando. Daí a gente pode pensar que a Terra é um mundo de provas e expiações. Nós não estamos tão primitivos assim. Nós estamos aqui para provas e expiações. Mas aqui só tem gente, só vem espírito para provar e expiar? Não, também vem espíritos com uma missão de ajudar, que já estão um pouco melhores que nós, às vezes muito melhores que nós, e que vêm para nos ajudar na caminhada. Tudo é muito perfeito, né? Jesus foi o espírito mais perfeito que esteve na Terra. Mas outros vieram aqui, e vêm outros anônimos, alguns a gente sabe o nome, outros não. Né? A gente vê um Gandhi, uma Teresa de Calcutá, vários nomes que a gente poderia citar aqui, independente de credo religioso, que vieram e plantaram a semente de amor no mundo, vieram nos ensinar o que a gente realmente veio fazer aqui. E incessantemente virão esses mensageiros de Deus, né? Que a gente possa evoluir rápido e nos tornarmos também mensageiros desse nível. Mas se ainda não estamos nesse nível, se já compreendemos mais um pouquinho, podemos ser missionários também, mostrando com as nossas atitudes para nós mesmos, né, e para os outros na nossa caminhada, que a gente já conseguiu entender muita coisa. Porque faz uma diferença danada entender isso que eu estou explicando aqui. Entender com o coração. Aí nós temos também os mundos regenerados. O que são os mundos regenerados? São espíritos que ainda têm o que expiar, mas eles adquirem novas forças. É como se fosse... o bem já começa a prevalecer sobre o mal e eles têm esse refresco, né? Que ninguém para de trabalhar. A lei do trabalho também é uma lei de Deus. Não tem essa de, quando eu for bom, quando eu for perfeito, não vou fazer mais nada. Não existe isso, tá? A gente é aí que vai trabalhar mesmo, porque a gente não quer ver os nossos irmãos, os espíritos que estão para trás aí, né, toda hora errando. A gente vai querer trabalhar para que eles também cheguem, que eles também atinjam essa perfeição. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente trabalha. Não pensem que a gente depois fica de férias, porque não fica. Nessa lei aí, que gostaria bem de licença-prêmio, né? Ficar 6 meses à toa, 3 meses, a vida toda, isso aí é lei do homem. Não existe isso no mundo espiritual, tá? Então, à medida que a gente se desenvolve, a influência da matéria diminui e a gente vai para mundos mais avançados, onde a matéria é diferente, onde as funções até dos animais, de tudo é diferente, porque vai estar de acordo com as lições que a gente precisa aprender. Existem os mundos felizes, onde o bem supera o mal, e existem os mundos celestes ou divinos, onde o bem reina sem misturas. Os mundos são as estações em que a gente encontra esses elementos de progresso proporcionais ao nosso adiantamento. Então a gente já se situou aí, que somos seres eternos, em busca de uma perfeição, somos trabalhadores do universo, nós viemos na matéria para aprender, mas isso, meus irmãos, não significa que quando a gente está no mundo espiritual a gente não aprenda. A gente aprende também. E mais para frente eu vou dar exemplos de como a gente se compromete lá para vir para cá. Mas aqui é o teste, lá eu entendo.
É como se quando se amplia a minha visão, que não é só dessa vida e dessa personalidade, eu vejo as coisas com clareza e eu falo, não, pô, dá para eu fazer isso, eu vou, não, me dá uma oportunidade de ir lá para a Terra, ou outro mundo, onde eu vá, que eu vou conseguir. E aí a gente vem para cá testar. Só que aí a gente esquece que a gente prometeu aquilo e fica só o que a gente é mesmo, né? Com todos os nossos sentimentos e emoções aqui dentro, e a gente vem para viver. E a gente está aqui, próximo, né, de elementos que estão na doutrina espírita, que nos ajudam e impulsionam a nos manter no que a gente mesmo quis para a gente quando a gente estava lá do outro lado, né? E como que a gente aprende? Deus também estabeleceu uma lei, que é a lei de sociedade. Nós não viemos para sermos seres sozinhos. Apesar da nossa caminhada ser individual, nós somos seres de relação. Nascemos numa sociedade, temos essa necessidade. O homem não tem todos os atributos e as faculdades para progredir sozinho. Precisamos uns dos outros. Então, fomos atrelados numa teia que não adianta a gente querer se livrar dela, porque a gente não dá. Para você tomar um cafezinho, muita gente trabalhou para você chegar naquele cafezinho. E se eu preciso aprender a ser paciente, se eu preciso aprender a ser tolerante, sozinho não vou aprender nada disso. Eu preciso encontrar pessoas que me testem a minha paciência, né? Que me toquem na minha ferida, pisem no meu calo para eu reagir. Eu preciso de pessoas que sejam intolerantes, para a gente poder aprender aquilo que a gente necessita. Então, nesse capítulo que se fala da lei de sociedade, os espíritos nos falam assim, bom, existe uma pergunta lá, fala, mas tem gente que gosta de ficar isolado, gosta de viver assim, não pode? E os espíritos respondem que isso é uma satisfação egoísta. Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil para ninguém. Ah, mas e se for para fugir dos problemas? Porque conviver é problema. Então eu prefiro ficar fora, fingir que eu não estou vendo, porque aí eu não erro. Eles respondem para a gente que isso é um duplo egoísmo. Então, não tem saída, né? Eu não posso fugir das pessoas, fugir das coisas, fingir que eu não vim. Isso tudo não vai me levar a lugar nenhum. E como eu falei que as provas se repetem se a gente não aprender, então a coisa vai ficando cada vez mais apertada para o nosso lado, se a gente insiste em não aprender. E aí tem um outro item que eles falam assim, bom, e se a pessoa se põe uma penosa renúncia, né, de não querer conviver com as pessoas como expiação? Porque existem pessoas que realmente se sentem culpadas, acham que não sabem se relacionar, acham que faz mais mal do que bem se ficar com os outros, aí quer fugir disso. E o que eles nos dizem? Fazer maior bem do que o mal que se tenha feito, essa é a melhor expiação. Ao se retrair, esquece da lei do amor e da caridade. A gente não aprende se a gente não estiver na luta. E uma outra coisa que se fala, e o silêncio? É útil o silêncio, né? Vou me afastar de tudo, vou ficar em silêncio. Eles dizem o seguinte, é útil porque é uma oportunidade de você se recolher, olhar para dentro de si, se tornar mais livre e poder se elevar, entrar em contato com espíritos superiores, guardiões. Mas isso são momentos, é uma tolice querer, por exemplo, viver em silêncio. Cai no mesmo caso lá do isolamento. Você não está fazendo nada de útil para ninguém ficando em silêncio. Não é isso que eu vim fazer aqui. Então, não serve. Nós viemos aqui para aprender qual é a missão, qual é o lugar onde nós temos que chegar. Estamos falando tanto em perfeição. É amar. Esse é o lugar onde a gente tem que chegar, no amor. E aí eu trouxe para a gente conversar um pouco sobre o quê? Qual é o primeiro grupo, qual é o primeiro contato que a gente tem quando a gente vem para a Terra? Com a nossa família. Né? A gente chega, vocês viram o bebezinho ali chegando. E esse é o lugar onde a gente vive o maior amor
mas onde também acontecem os maiores atritos, que são os seres que estão mais próximos de nós, dentro da família, dentro da nossa casa. Geralmente não usamos o verniz social que usamos fora, na sociedade como um todo, né? E daí vem alguns atritos. E aí, o que o Espiritismo vem, né, nos explicar a respeito disso? Por quê? Como é que é escolhida a família que a gente vem? Quem são esses espíritos que vêm com a gente? E aí, o que eles nos explicam, né? Primeiro, eles começam falando no Livro dos Espíritos. Eles dizem o seguinte, que os animais, por exemplo, vivem a vida material e não a moral. Então, quando uma cadelinha, um bicho lá, tem os seus filhotes, ele cuida desses filhotes até que eles possam ser independentes, e ali cessou a sua missão. E cada um vai seguir seu rumo. Mas nós não, nós temos outros destinos. Além das necessidades físicas, a gente tem a necessidade do progresso. Já falamos que esses elos de ligação, essa rede que a gente forma, são necessários ao progresso. E os laços de família resumem esses liames sociais que a gente necessita. Mesmo os estudiosos materialistas do nosso tempo, quando definem família, eles não conseguem ser completamente... dizer que não tem significado, né? Como se não tivesse um depois. Inclusive, tem uma nota aqui no Livro dos Espíritos em que nos dá vários conceitos, né? Marx e Engels, por exemplo, dizem que é o primeiro grupo histórico, a primeira forma de interação humana. Augusto Comte, a célula básica da sociedade. Sociologia da família e psicologia reconhecem a importância da família. Então, mesmo aqueles que são extremamente materialistas reconhecem que a família é essencial para a sociedade. Para o nosso momento evolutivo, ela é. E aí os espíritos perguntam, né? Kardec pergunta aos espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento. Seria mais intenso ainda o egoísmo se a gente não tivesse uma família. Como que é feita essa escolha, né? Através do Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da pluralidade das existências, tem um item lá que fala do parentesco de filiação. E eles nos explicam o seguinte, os espíritos têm muitas existências que estabelecem entre eles que conviveram elos de ligação, certo? E às vezes eles vêm várias encarnações juntos. Eles se atraem pelas suas simpatias, por terem o mesmo... A gente não gosta de ficar com aquelas pessoas que têm a ver com a gente, que a gente se entende, né? Que pensam mais ou menos como nós. Então a gente quer se ligar a essas pessoas, os espíritos também. E a reencarnação amplia esses laços. Porque você, quando sai daqui, né, sai da Terra ou de outro planeta onde esteja, você vai reencontrar esses espíritos. Isso é confortador. Então, a gente vai ampliando os nossos laços, porque existem pessoas que falam, mas assim, a gente não tem ligação forte com ninguém. Se eu tenho, cada hora eu estou numa família, cada existência eu tenho, não vou ter afeto com ninguém. Nada disso. Muito pelo contrário, a gente vai fortalecendo, né, os nossos afetos com esses espíritos à medida em que a gente convive. E no livro do... e outra coisa que os espíritos falam também, que a reencarnação amplia nossos laços de família também, porque hoje o meu vizinho, o meu empregado, o meu jardineiro, a minha chefe, podem um dia ter sido meus familiares. Podemos não ter vindo dessa vez na mesma família, mas teremos vindo próximos, para que continuássemos a conviver. Então amplia esse nosso dever para com o próximo, né? Porque eu esqueci, as pessoas que eu amo podem estar convivendo comigo aí, eu estou desperdiçando essa oportunidade, né, de estar cada vez mais próximo dessas pessoas. E no Evangelho, no capítulo 4, se fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
E eles nos explicam também isso. Que os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, simpatia e semelhança de inclinações. Então, meus irmãos, quando a gente fala isso, num planeta de provas e expiações, eles se unem pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Nem sempre boas inclinações, né? Mas são os afins. São aqueles que estão na mesma sintonia. À medida em que o afeto vai aumentando, que os grupos vão evoluindo, eles vão ficando mais ligados, vão ficar menos apegados à matéria e mais ligados espiritualmente. A encarnação só separa esses grupos momentaneamente, porque uma vez retornando à erraticidade, que é o mundo espiritual, se reencontram. Muitas vezes seguem juntos na encarnação, numa mesma família ou círculo. Então, nosso círculo de amigos, nossos conhecidos, pessoas que passam pela nossa vida, podem ser pessoas muito importantes para nós, significativas, que vão nos apoiar. A gente não tem amigos da vida inteira, que a gente vê só de vez em quando, mas quando vê, é um amor, é uma afeição que parece que você viu as pessoas ontem. São pessoas que podem ter esse significado para nós. São amigos, são companheiros de caminhada, mesmo que a gente não esteja numa convivência tão perto diária, né? Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os livres velam pelos cativos, os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. A cada encarnação e existência terão dado mais um passo na senda da perfeição. Isso me parece, assim, é uma coisa que conforta muito, né? Porque você vê como a gente vai se ligando, vai ficando juntos, vai ajudando uns aos outros, e a gente vê aí a comunicabilidade dos espíritos, né? É no mundo de lá, é no mundo espiritual, no mundo aqui, a gente está sempre se ajudando, a gente está sempre juntos. Então, importa que eu esteja mais consciente aqui, na minha encarnação, porque vários dos meus conhecidos podem ser meus amados. Vale pelo que eu tenho que me importar com todos os que estão cruzando o meu caminho, porque de alguma forma eles são significativos para as minhas aprendizagens, senão eles não estaríamos cruzando de caminho, dada a perfeição do universo, né? Então, estar atento a isso tudo. Agora, os espíritos estamos falando de uma verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, de espírito para espírito, que é a única que sobrevive ao corpo. Ligações apenas pelos sentidos carnais, elas acabam quando existe a morte do corpo. Ligações por interesse faz com que as pessoas não sejam nada umas para as outras. E também se extingue. Com a morte se extingue aquilo. Então isso nos faz pensar e refletir outra coisa. A gente tem que se ligar espiritualmente, afetivamente, de coração para coração. Essas ligações carnais e de interesse é perda de tempo. Meu objetivo aqui na Terra não é esse, mas é sim construir afetos verdadeiros. É para isso que a gente está aqui. Quando a gente fala isso, né, pelos sentidos, pelo interesse, a gente vê quando a gente vai escolher um parceiro, uma parceira, quando a gente está querendo formar uma família, como é importante a gente ver qual é a verdadeira ligação que eu estou tendo com aquele ser. É só pela aparência, é só pela conveniência, ou eu estou realmente disposto, né, a ter esses atritos e esses embates para que a gente construa um afeto verdadeiro, espiritual, onde um seja suporte para o outro. Eu uma vez estive numa cerimônia religiosa de um casamento e o padre lá falou assim, um tem que suportar o outro. A princípio isso parece uma coisa horrível, não tem que suportar o outro. Mas aí quando ele explicou isso, um deve ser o suporte para o outro. É esse o objetivo, né? Ser companheiras, juntar forças, ter seus atritos, mas para se lapidar, para ser melhor. As pessoas não podem ser descartáveis, né? Como a gente no mundo moderno
nesse mundo que a gente vive agora, o copo é descartável, o iPhone, o iPod, o eletrodoméstico não vale a pena consertar, é melhor jogar fora e comprar outro, mas nós, humanos, não somos, não estamos nessa categoria. Nós viemos juntos por uma razão, para nos lapidar, para através desses atritos sermos melhores. Porque quando a gente, além de ter uma caminhada individual, se sente solitário, a gente cria uma couraça, não é? De defesa, parece que a gente pode ser atacado a qualquer momento. E quando a gente vai se abrir para amar de verdade, espírito para espírito, a gente deixa ver esse lado frágil que a gente tem, que não é essa fortaleza toda, e a gente se sente extremamente frágil diante desse outro, que está vendo que a gente não é a maravilha, né? E a fortaleza que a gente quer parecer para a sociedade. Sucesso, poder, sou gente boa. Quando você realmente se entrega numa relação, a pessoa vai ver todos os seus defeitos, ou pelo menos você está ali, né, com um telhado de vidro que qualquer poeirinha, não precisa nem ser uma pedra, pode quebrar. Mas é só assim, de espírito para espírito, que a gente vai formar esses afetos que duram a eternidade. E é para isso que a gente veio aqui. Nas famílias que se formam, também vêm espíritos estranhos. Porque muitos espíritos vêm para cá, vêm para a sua encarnação e saem daqui, assim, com raiva, achando que deu tudo errado, né? São essas arestas outras que se criam lá, os irmãos tentando pegar o hambúrguer, né? São outras arestas que a gente cria, não são só aquelas que a gente trouxe de trás, não. Pelas nossas imperfeições a gente arruma problema aí fácil, não é só os de antes, não, os de agora também. E aí, alguns espíritos saem daqui querendo ódio, querendo vingança, outros saem indiferentes. Alguns se melhoram um pouco, mas saem daqui não querendo fazer nada, achando que vão descansar, né? Então, por que permite-se que espíritos estranhos, às vezes tem famílias formadas por espíritos estranhos. Por quê? Porque ali eles precisam aprender alguma coisa que naquelas famílias que eles estavam vindo não estava sendo possível aprender. E esses com raiva, com ódio, eles lá na espiritualidade refletem, podem ver por esse véu do esquecimento, como a gente estava falando, né, que não tem o véu. Poxa, mas era isso, essa pessoa me fez tanto mal, mas foi a tantas encarnações anteriores, me roubou, matou alguém que eu gostava, sei lá, 1000 motivos para eu não gostar daquela pessoa. E eu vim conviver com ela, não convivi direito. Não, pede a Deus uma oportunidade de voltar. Decidido, resolvido de que vai realmente estar ali, vai dissolver aquele mal-entendido, porque ninguém chega a Deus. A senha para se alcançar Deus é a caridade, o amor. Então, se a gente tem essas coisas, né, com outros, aquelas inimizades, aquelas coisas, isso está impedindo a gente de chegar na perfeição. Precisamos dissolver isso, esse caroço que embolou no mingau aí. A gente precisa dissolver isso para seguir em frente. E aí a gente pede, meus irmãos, para vir de novo ali naquele meio. Mas é isso que eu falei, quando a gente chega, a gente esqueceu que a gente queria tanto. E aí se explicam essas coisas que às vezes você não tem afinidade. Está na mesma família que você, é seu filho, é seu pai, é sua mãe, mas não tem, entendeu? É seu irmão, mas você não tem, parece que ele não é da família, parece que está ali. E geralmente nós somos os bonzinhos, né? E alguém alguém que não é tão bom assim. Você não consegue se enturmar com aquela pessoa. Ou às vezes é um genro, é uma nora, sei lá, um afilhado. Quem tem que chegar, vai chegar, de algum jeito, né? E quando a gente fala aqui de pais e mães, não só os que são, que biologicamente, né, fizeram aqueles seres, mas aqueles também que chegam, adotivos, ou que você, de alguma forma, acolhe por algum motivo. Então, quem tem que chegar na nossa vida, chega. Então, Deus permite que espíritos estranhos estejam juntos, que espíritos que se odiaram, permite, porque é no seio da família o amor de mãe, o amor de pai, é que
é esse amor que é o mais próximo que a gente pode imaginar de um amor verdadeiro, do incondicional, que mesmo assim não é. Não se sintam pais e mães que têm mais de um filho, culpado porque gosta mais de um filho que do outro, nem admite para si mesmo que isso pode acontecer. Está aí, o Espiritismo explica por que acontece. Às vezes, em um você tem uma afinidade, o outro você não tem. E por isso essas coisas acontecem. Mas é naquele meio ali, é naquele seio, né, que a gente precisa aprender. Quando chega o dia dos pais, o dia das mães, é um dia muito bom para algumas pessoas, mas é horrível para outras. Por quê? Ou porque o pai ou a mãe já desencarnou, ou porque o pai e a mãe não são exatamente aquilo que a gente queria que eles fossem. Às vezes são ausentes, às vezes nos abandonaram. E eu penso que neste momento, esse negócio de dizer eu não tenho pai, porque eu não tenho mãe é mais difícil, né? Ou até a gente ouve, mas eu não tenho pai é uma coisa que a gente ouve muito mais. Né? Outro dia, essa semana, eu escutei assim, não, parabéns para os pais bons, os pais maus não. Como? Né? Muitas mães são mãe e pai, porque criaram seus filhos sem... Mas nós não somos filhos de chocadeira. Então, tem um pai e tem uma mãe. Foi o pai e foi a mãe que eram perfeitos para o que a gente precisa aprender. Então, se eles não fizeram, encarnados ou desencarnados, porque quando está desencarnado ainda rola uma culpa ainda. Rola uma saudade e rola uma culpa. Ai, mas eu não fiz tudo que eu podia fazer, né? O remorso, eu devia ter tido mais paciência, principalmente quando são idosos. Eu tenho visto que as pessoas têm pouca paciência com os idosos. E a gente vê no Evangelho aqui, tem um lugar que fala, né? Honrar pai e mãe, piedade filial. As noites que nós passamos em claro, criando os nossos filhos, quer dizer, tudo se encadeia, né? Os pais passam noites em claro, e correm atrás para trabalhar, e dividem seu tempo, se rasga para criar os filhos. Quando eles ficam idosos, fica chato, sim. As manias ficam maiores, ou fica senil, ou fica desorientado, ou fica incapacitado, né? Fica uma pessoa que está na cama, dependente, e aí, poxa, mas é a minha vida e meu marido, como é que eu vou cuidar da minha mãe se meu marido não vai gostar? Como é que eu vou fazer isso? Né? Aí pega e joga lá. Ou não cuida direito. A pessoa é a mesma. Não é? É só a nossa casca, nós somos matéria e somos espírito. Aquela é só a nossa casca. Se ele se desorienta, se ele de repente começa a falar bobagem, faz parte daquilo que ele tem que passar, daquilo que a gente tem que passar. Se não conseguimos ser pais como a gente gostaria, mães ou filhos, a cada dia a gente tem uma nova oportunidade de recomeçar. E eu prefiro entender essas datas como momentos de reflexão e de mudança. Porque nós temos a oportunidade, meus irmãos, a cada dia, de tomar as rédeas, né, ou tomar a moto que estava aparecendo ali na nossa estrada e botar no caminho que a gente quiser. Então vamos relevar, né? Se eu sou distante dos meus pais ou dos meus filhos, vou me aproximar. Não é à toa que ele é meu filho, nem é à toa que, né, que a gente está ali junto. Então, eu acho isso fundamental entender. Talvez a gente já tenha estudado isso 500 vezes quando a gente estuda Espiritismo, mas isso tem um significado muito especial de saber que esse é o primeiro núcleo. Como é que eu quero, né, como uma pedrinha no lago, a gente vem na família, depois da escola, depois do trabalho, vive numa sociedade, como é que eu quero ser útil para a minha sociedade, marcar meus pés nessa caminhada e sair daqui vitorioso de que eu dei algum passo a mais na minha evolução, se eu esquecer de lidar com as situações que se apresentam para mim. Porque quando eu brigo, né, se você brigar com seu pai e sua mãe, se você já é adulto, não mora lá, dá para sumir. Você não vai estar ocupado, está trabalhando, ficar um mês sem aparecer. Ai, aquele pessoal me irrita, não vou. Não dá um telefonema para um irmão, para uma irmã. É fácil para a gente se isolar, como a gente falou lá no início da palestra. Mas é egoísmo. E é duplo egoísmo quando a gente faz isso, porque a gente está com medo dos atritos que se formam.
A gente tem que aprender a se relacionar, a fortalecer esses elos que serão eternos. Olha só o peso da eternidade. A eternidade nos dá esse poder. Nos nossos relacionamentos, seja de casal, seja de filhos, seja de pais, nós temos que sair dessa posição de defesa, de se colocar como vítima, de entregar o poder na mão do outro. A gente faz isso o tempo todo. Ah, porque ele é assim, eu sou assim. Porque ele faz isso, eu sou desse jeito. Se ele fosse diferente, eu também seria. Né? Se ele não saísse para jogar futebol toda semana, se ele não, sei lá, não parasse, saísse da televisão, que só fica vendo telejornal, só vê não sei o que, me desse mais atenção, eu seria diferente. Ninguém vai fazer a gente ser diferente. Só a gente. Esse poder tem que pegar de volta. Sou eu que posso me relacionar diferente. Sou eu que posso estar com o meu idoso lá e ele dizer que está vendo aranha no teto, que ele tem uma cobra querendo pegar ele, em vez de fingir que eu não estou vendo, mostrar, explicar. Não interessa que ele está desorientado. Quando ele diz que é dormir dentro do armário, pede para você botar ele na cama e aponta o armário. Está doido, então vou deixar para lá, porque tanto faz eu conversar, não, ele não sabe mesmo. Quem somos nós para saber qual o nível de consciência que a gente tem? Como cientificamente é provado que às vezes um paciente em coma, ele depois registra como se fosse num sono, toda a conversa, toda a ternura, todo o carinho que ele recebeu das pessoas que estavam ao redor dele. A questão é muito maior do que a matéria. Nós estamos encerrados nesse corpo, goste eu ou não, acho lindo ou não, por um motivo. Mas o meu espírito é livre. Eu sou muito mais do que a minha matéria. Então eu posso fazer muito mais do que parece que eu preciso fazer, o que eu posso fazer. Isso, meus irmãos, é a verdade que a gente precisa entender. O amor é a nossa destinação. E até tem uma pessoa que vem aqui que às vezes brinca comigo, eu sempre cito Rumi, porque Rumi é o poeta do amor. Ele viveu no Islã há muito tempo atrás. Mas ele diz que a ponte entre você e qualquer coisa é o amor. Lembre-se disso em cada uma frasezinha. Em cada dificuldade, a ponte entre a minha personalidade atual, a minha pessoa, o meu espírito e qualquer coisa é o amor. E o meu trabalho, é desgastante, é estressante, só tem gente que não presta, sei lá. Se eu estiver lá com amor, tudo vai ser diferente, porque eu vou estar diferente. Entende? Essa é a grande mágica que a gente vive procurando por aí. A mágica é essa. Não é pílula, não é academia, né? Não é iPod, iPhone, não é bens materiais. As pessoas não sabem dar afeto umas para as outras, né? Os pais para os filhos compram tudo. As crianças hoje têm brinquedos, salas e salas de brinquedo. A pessoa se sente culpada por alguma coisa, compra outra. Afeto é de graça. Está aí no universo. E é para isso, né, que hoje a gente possa entender que essa é a grande chamada. Tudo é perfeito no universo. E essa vida que eu tenho hoje, com essas pessoas, queridas ou não tão queridas, é para eu aprender o amor. E aí, para finalizar aí, eu quero mostrar essa foto aí, né? Esse é um símbolo do infinito. Nós somos seres do infinito. E achei uma sacada fantástica essa, né? O que você dá, volta infinitamente para você. Então é isso aí. A energia tem que circular. O amor tem que circular. A gente não pode ficar preso num quadrado, preso a velhos conceitos, a velhas maneiras de agir. Que não está dando certo, tem que jogar fora. Se rasga e joga fora. Se abre, porque o que vem, vai. Né? E que essa semana a gente possa ter essa imagem aí do infinito e dessas mãos com esse coração simbolizando esse amor, e que a gente se lembre disso, né? A ponte
entre nós e qualquer coisa é o amor. Então, um feliz Dia dos Pais para todos os pais encarnados, desencarnados, bons, maus, porque os sentimentos não dependem disso, de bondade, né? Que a gente possa amar muito esses seres, vibrar muito por eles, pedir muito a Deus por eles, que também nós temos essa missão, né? De pedir pelo veículo do pensamento. Se estamos encarnados e os desencarnados nos ajudam, nós encarnados também ajudamos aos encarnados e aos desencarnados, com a nossa intenção, com a nossa, o que a gente emite, né? Então vamos vibrar para todos os pais, todas as mães, sabe? E nos dispor, jogar a roupa fora, velha fora, e botar uma nova roupagem. E construir esse afeto que é eterno, porque ele é de espírito para espírito. Uma boa noite para todos, uma excelente semana, e que a gente possa se encontrar outra vez.